Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Stepan Necessian para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 128ª sessão ordinária em 14 de novembro de 2007. Presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente, e Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Cláudio Cavalcante, Adilson Pires, Paulo Serri, Dr. Carlos Eduardo, Rogério Bittar, Tereza Berger, professor Célio Luparelli, Patrícia Murim, Nadinho de Rio das Pedras, Roberto Monteiro, Bencardino, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Silvia Pontes, Carlos Caiado e Aloysio Freitas, assume a presidência o senhor vereador Aloysio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 16h05. Aprovada a ata, passa ao grande expediente. O primeiro vereador inscrito é o nobre vereador Rubens Andrade. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Aloysio Freitas, vereador líder do governo e da bancada do DEM nesta casa, vereadora Tereza Berg, vereador Roberto Monteiro, vereador João Cabral, vereador Chiquinho Brazão, vereador S. Ferraz, vereador Stepan Necessian, senhores funcionários, senhoras funcionárias, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro retoma as atividades plenárias. Hoje, dia vereador Gemiro Pimentel, 21 de novembro, um dia após, nesta cidade, comemorar Dia da Consciência Negra, assim como em vários estados do Brasil, Dia Nacional da Consciência Negra. Ressaltar aqui a iniciativa do vereador Stepan Necessian, na realização, no dia de hoje, nas escadarias da Câmara Municipal, pela passagem, vereador Roberto Monteiro, eu tinha citado também, uma data muito importante para todos nós brasileiros. Vale ressaltar, e nunca é demais, ressaltar o papel dos negros na formação do povo brasileiro, na construção da riqueza, na intervenção na cultura, seja na música, nas artes, na alimentação, enfim, no posicionamento dos negros que foram retirados, assim, caçados, alguns foram sob laços, retirados da África, e para o Brasil fizeram parte daquilo que o saudoso professor Darcy Ribeiro lembra muito bem o povo brasileiro, de que um povo que foi massacrado e triturado na moenda, neste país, de moer gente. Então, a Câmara Municipal, por autoria do então vereador Edson Santos, definiu o dia 20 aqui na cidade do Rio de Janeiro como um momento de comemoração e, mais do que isso, de reflexão dessas relações. Vale lembrar que o Rio de Janeiro foi, não vou falar importante, porque não dá para a gente dizer que isso foi importante, mas lamentavelmente um entreposto do tráfico negreiro no Brasil, uma das portas, enfim. Então, em que se fazia a comercialização de pessoas, seres humanos colocados em prateleiras e que eram vendidos. E nós não podemos deixar de esquecer que essa foi uma trajetória e ainda permanece em nossa sociedade. Na coluna da jornalista Miriam Leitão, no jornal O Globo, no dia de ontem, traça, vem diminuindo as diferenças do ponto de vista dos ganhos, mas quando você soma ali a diferença entre negros
assim chamados brancos, se é possível essa definição no Brasil, devido à nossa miscigenação, mas muito ainda precisa ser feito. E não tem como sem tratarmos da questão da educação, porque a maioria do nosso povo pobre, negro, enfim, excluídos em nossa sociedade, vive, infelizmente, em locais onde não se universalizou o atendimento em creche, né, com qualidade na pré-escola, na escola e nas condições de saneamento básico, saúde, enfim, condições de estar disputando o mercado de trabalho e, mais do que isso, um Estado que proporcione na prática também a redução e, quem sabe, e lutamos para isso um dia nesse país, a superação de algo que é um entrave muito grande na sociedade brasileira. No Brasil tem um fator relevante, que aqui tudo vai se passando numa cortina, sob uma cortina de fumaça, em que as coisas vão que meio que sendo que escamoteada. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro faz uma publicação, é importante louvar até, no jornal, mostrando isso, apresentando essa situação. Mas, paralelamente, também retroagir a data de 15 de novembro, a proclamação da República Federativa do Brasil, que hoje vive ainda problemas muito sérios, pela apropriação que se dá ainda do que é público no Brasil. Mesmo com o Estado democrático de direito, nós temos que avançar em muito. E a saída não tem outra: educação e democracia, democracia e educação. Por isso é importante, nesse momento, aqui no grande expediente na Câmara Municipal, trazer à baila essa discussão. 15 de novembro é o desafio desde 1889, aos anos de 2007, construir a República no Brasil. É algo que é um desafio muito grande no Brasil, é algo que nós precisamos trabalhar e construir muito, vereador Paulo Serri e vereador Roberto Monteiro, porque, por mais que alguns pensem que seja até um tema da Câmara dos Deputados ou do Senado, é na municipalidade, é onde nós vivemos, residimos, enfim, onde as pessoas têm um contato mais próximo com os seus representantes, ou que em tese, mesmo que seja assim em tese, deva se dar, que aí é que se constrói o processo democrático, não tem como fugir. E lembro isso porque nós, em 2008, estaremos escolhendo um novo prefeito da cidade do Rio de Janeiro e a próxima legislatura, ou prefeita, como lembra o vereador Roberto Monteiro, e a legislatura de 2009 a 2012, início de 2013, né? A legislatura com 50 vereadores nesta casa. Então, nós temos que aprofundar esse debate político em nossa cidade. Nós não podemos deixar que a despolitização tome conta da política, porque é aqui que se dá a relação. E lembrar, Rio de Janeiro, 40% quem vem de fora entra aqui no Rio de Janeiro, a nossa capital cultural, é a imagem do Brasil no exterior, relações internacionais amplas, produção cultural, científica, intelectual muito grande aqui em nossa cidade, artística, enfim. Então, essa relação política, ela tem que se dar, esse debate político se faz necessário, justamente para romper uma certa compreensão da sociedade que o parlamentar, e particularmente o vereador, é um despachante de luxo, é um quebra-galho, é o do tapinha nas costas, é aquele que não tem nada a ver com a política geral da cidade, do Estado e do Brasil e do mundo. Muito pelo contrário. É importante resgatarmos essa presença no cenário político. E faço, no dia de hoje, partindo de 15 de novembro, a proclamação da República, 1889, porque nós precisamos romper, mais do que nunca, um atraso que ainda reina em nossa sociedade, de que política e políticos não servem para nada. Só que esse atraso, se ele, não vou dizer,
qualificar como atraso, mas esse sentimento, de certa maneira, de revolta, se brotasse um novo ou o contraponto do que nós acompanhamos em determinados cenários da política brasileira, fosse para avançar, né, seria algo importante. Mas o que nós temos acompanhado é que esse cenário tem sido feito para despolitizar e faz com que, em 2006, outubro de 2006, nós temos a escolha de presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores, e chegamos em fevereiro de 2007, 25% dos eleitores que tinham escolhido seus representantes eram 25% apenas que lembravam quem ele tinha escolhido para o parlamento. Olha a contradição que nós vivemos na sociedade. É algo complicado e perigoso, né, para que nós possamos avançar cada vez mais a compreensão de que o debate político, a participação da sociedade, seja no seu sindicato de classe, sua associação de bairro, sua entidade profissional, do seu conselho referente ao tema que seja afim à sua compreensão, enfim, seja aqui na Câmara Municipal, nas galerias, nas audiências públicas, na discussão do orçamento, que é um momento importante que essa casa vive para 2008 e os rumos aí também necessários para o próximo ano. Enfim, então isso é algo que nós temos que ter a compreensão que está faltando política. Então, 15 de novembro, acho que é um marco importante para nós, de, mais uma vez, reafirmar a República, do que é público tem que ser público, e 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que parcela importante do povo brasileiro tem a sua origem e tem a sua formatação, como todos nós, lá no índio, no branco, no negro, e que forma o Brasil, e com outros que chegaram depois no século XIX nesta terra e por aí, enfim, em frente. Então, 10 minutos, de fato, é um tempo muito pouco para poder ampliar mais ainda essa reflexão, mas fica esse registro aqui na tribuna na casa sobre a situação da realidade nacional que perpassa a cidade do Rio de Janeiro nessa semana, do dia 15 de novembro a 20 de novembro, e que a Câmara é protagonista aqui, no caso do feriado de 20 de novembro, porque é esta casa que votou, então, um projeto que definia como o feriado municipal em memória de Zumbi, por ser a liderança e a expressão maior da luta do povo pela sua libertação. Então, senhoras e senhores, nessa tarde fica aqui essa reflexão para que não nos desviemos ou perdemos o nosso rumo em defesa do que é público para a população de um modo geral, sem discriminação de raça, credo, partido político, ideologia, e, enfim, toda a compreensão de que o ser humano é muito maior do que isso. Muito obrigado pela atenção. Próximo orador inscrito, o vereador Paulo Serri. Dispõe de 10 minutos. Nobre vereador, companheiro Rubens Andrade, que me antecedeu, companheiros vereadores presentes, senhor presidente, vereador Stepani Arsessian. Vereador Rubens Andrade, 10 minutos é pouco para quem não tem o poder de síntese que Vossa Excelência tem. Vossa Excelência, num tempo menor do que 10 minutos, fez uma locução importante sobre as datas que nós comemoramos nesses feriados. E, mais do que isso, na minha compreensão, mostrou que está preparado para, em 2010, depois de reeleito em 2008, disputar uma cadeira na Câmara Federal. Vossa Excelência tratou de tema que nós, evidentemente, devemos tratar aqui, claro, sobretudo pela ótica que Vossa Excelência deu, que é uma ótica de onde se parte do geral para se entender o particular do Rio de Janeiro. Mas Vossa Excelência se portou como se na Câmara Federal estivesse tratando de um tema da nacionalidade importante e trazendo de maneira muito, muito pertinente para
o dia a dia da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer a Vossa Excelência que eu vou pensar seriamente em lhe dar o meu voto para deputado federal em 2010, porque conheço suas ideias, conheço seus compromissos e sou solidário à grande maioria deles. Em segundo lugar, quero dizer a Vossa Excelência uma coisa. Vossa Excelência disse que parece 25% daqueles que haviam, daqueles que haviam votado para deputado federal, não mais se recordavam agora, 75% não se recordavam em quem havia votado em 2006, agora, portanto, há um ano atrás. E o PERJ tem um setor que se dedica ao estudo de eleições. E eles se dedicam lá a estudar pesquisas eleitorais, se dedicam muito à investigação da questão da comunicação política. E eu, como tenho amigos no IPERJ, recebo sempre deles esses trabalhos e leio com muito cuidado sempre, porque eles são diretivos para aquilo que nós fazemos, sobretudo em época de campanhas eleitorais. Para vereador, o número é maior do que esse. Maior do que esse. Eu me lembro que, recentemente, eu li uns trabalhos, uns estudos do IPERJ, onde 87% daqueles que votavam para vereador, 6 meses depois, inquiridos, não sabiam, muitos se tinham votado para vereador, e 87% não sabiam em quem tinha votado. Eu, vereador, eu incorporo esse tema ao meu discurso eleitoral sempre, de campanha, sempre. Nós que fazemos campanha, eu digo nós, porque sei que Vossa Excelência também usa esse método, nós que fazemos campanha em reuniões pequenas, domésticas, com 10 pessoas, com 15 pessoas, com 20 pessoas, temos, na época das eleições, uma ocasião excepcional para nos comunicarmos diretamente com um grande número de eleitores. Aquele de nós que puder fazer 2 reuniões por noite, terá, no período eleitoral, estado frente a frente com umas 3.000 pessoas. É essa a média. E nessas reuniões, a gente sempre prepara um discursinho com um começo, meio, fim, que tenham as propostas nossas e que são fundamentais. E esse tema da necessidade do compromisso de quem vota com aquele que ele escolhe é um tema que eu me bato a vários processos eleitorais, porque esse é um tema da maior importância. Isso é o que dá legitimidade aos nossos mandatos, é o fato de legitimidade cuja outorga não termina com o ato de digitar o meu número, o número do vereador Carlos Eduardo, do vereador Roberto Monteiro. Não. Essa legitimidade se estende, se aprofunda, se consolida quando aquele que vota quer saber o que nós estamos fazendo aqui, que voto damos, que matérias somos solidários, que matérias rejeitamos, como estão aqueles compromissos que nós firmamos quando estivemos junto a eles. Quer dizer, isso é fundamental para que cresçam de qualidade a composição das casas legislativas e para se dar consequência à decisão que tomou agora, recentemente, em 4 de outubro, o STF. De nada adianta essa decisão importante tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu aos partidos políticos instrumentos para que se consolidem, mas de pouco adiantará se as pessoas não compreenderem que é delas que deve partir a principal ação para que os políticos cumpram seus compromissos, se reafirmem as teses com as quais se comprometem e que os políticos fortaleçam os seus partidos políticos como instrumentos de efetiva participação popular. O que eu queria rapidamente agora, ao término do meu tempo, referir
é que nós estaremos amanhã, e aí é um convite que faço a todos os senhores vereadores, que se interessarem pelo tema. Nós estaremos amanhã, às 10 horas da manhã, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, para uma reunião com membros da hierarquia da Igreja, para tratarmos da questão que os jornais noticiaram nos últimos 3 dias, qual seja a intenção do IBAMA de estabelecer uma cobrança para a visitação ao Cristo Redentor. A Arquidiocese já se pronunciou contrária, a Prefeitura marcou sua posição e nós, vereadores, não podemos estar alheios à tentativa do IBAMA, que, na verdade, nada tem com a administração do Cristo Redentor, não mantém aquele espaço que é mantido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. A Prefeitura mantém as escadas rolantes e mantém a infraestrutura do que ali se opera, e o IBAMA quer agora dar uma de agiota, sem colocar um centavo na administração e na organização do que acontece no Cristo, mas quer cobrar o ingresso para fazer receita contra o cidadão do Rio de Janeiro e contra os turistas que vêm visitar o símbolo principal da nossa religiosidade, da religiosidade do carioca, e um símbolo que ajuda de maneira notável a construir a imagem do nosso país lá fora. E da nossa cidade, sobretudo, a cidade do Rio de Janeiro, o Cristo do Corcovado é carioca e brasileiro, e como tal, uma das 7 maravilhas do mundo. Então, nós não podemos admitir esta agiotagem por parte de gente que não conhece o Rio de Janeiro, por parte de gente que está aqui trabalhando de maneira improdutiva e que agora dizem que vão colocar uma roleta para cobrar uma taxa dos que visitam, inclusive a pé. Inclusive a pé. Querem cobrar daqueles que optam por subir a pé. E querem licitar a concessão de uma eventual linha de transporte, o que não podem fazer, porque a concessão de linha de transporte público é atribuição municipal. Então, está tudo errado, e nós amanhã estaremos na Arquidiocese, às 10 horas, conversando sobre isso, e na sexta-feira, vamos estar às 10 horas, no Corcovado, com uma comissão de vereadores que quiserem, de todos os partidos, e de deputados estaduais, que estão lá também hoje, assim como nós aqui, se mobilizando. Estaremos juntos às 10 horas, na sexta-feira, amanhã na Arquidiocese, e sexta no Corcovado, para protestar e lavrar o nosso repúdio e a nossa repulsa a essa intenção do IBAMA, que certamente nós vamos barrar, junto com a sociedade do Rio, junto com a igreja e junto com a prefeitura. Concedo a parte ao nobre vereador Paulo Serreira. Quando eu falei os 10 minutos, é porque tinham outros temas importantes a serem tratados. Já que trouxe um deles aqui à discussão, também acompanhei no jornal, e dizer que desde já conte comigo nessa empreitada, eu acho que também dos demais vereadores, por uma questão matemática e objetiva. Se anteriormente um carro com 5 pessoas pagava-se R$5 pelo veículo para ter o acesso até lá em cima. Não estou entrando no mérito se os recursos iam para o IBAMA ou não, porque isso aí cabe lá, ou quem estava operando lá o sistema de arrecadação. E nem vou entrar também na questão se tinha vagas lá para estacionar ou não. Mas eram R$5 e R$5 por pessoa. Por pessoa. Logo, esse automóvel com 5 pessoas para ter o acesso ao Cristo Corcovado desembolsava um total de R$20. Não é isso? Não, R$25. 30. R$30. Desculpe, são 5, estou calculando 4. R$30. Agora, cada pessoa vai pagar
R$10, mas vai pagar um trecho, que é ali das Paineiras até o Corcovado e voltar. Das Paineiras, a rua Cosme Velho, onde sai ali o bondinho, ou faz a pé, faz de bicicleta, faz caminhando, eu não sei como vai ser feito isso. Ou então, daqui a pouco, entra ali um transporte pirata. Então, eu quero dizer aqui ao vereador Paulo Serrich, vendo e analisando, penso também e compartilho que a melhor proposta, e penso que a Prefeitura tem que intervir rapidamente, é a ligação no metrô do Largo da Carioca, uma linha regular com um transporte, que aí tem que ser adaptado conforme o mercado vai oferecer, se é micro ou micrão, como diz, ou uma linha regular, até a base do Corcovado. Quem sabe até com a passagem integrada, trem, metrô e esse ônibus. Porque você vai em linha reta, Rua das Laranjeiras e Cosme Velho acessando ali. Então, essa é uma medida urgente. Nós precisamos, enquanto cariocas, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, cerrar fileiras com essa questão. Louvo essa iniciativa já aqui colocada, porque quando eu li aquilo, eu achei um absurdo. O trem já é R$30. Tem um certo descumprimento e uma queda de braço em relação à legislação produzida aqui nesta casa da acessibilidade. E nós precisamos democratizar os acessos. E democratizar os acessos não será simplesmente ali com uma van das Paineiras até o Corcovado. Então, conte aí, penso também que o vereador Carlos Eduardo, Partido Socialista Brasileiro, os vereadores aqui também, não vão se omitir em relação a essa questão, mas dizer que essa é uma questão estratégica e vamos avançar, vamos procurar o Rogério Rocco, que foi o subsecretário do prefeito César Maia na Secretaria de Urbanismo, né? Foi subsecretário, se não me engano, do secretário Alfredo Sirquis, e dizer e fazer e deixar bem claro o posicionamento, quando também nós nos posicionamos em relação à cidade do Rio de Janeiro receber apenas 29 viaturas dos Jogos Pan-Americanos. Li lá a mensagem aqui que o senhor apresentou, imediatamente subscrevi a mensagem. 500 veículos, 29 veículos para a cidade do Rio de Janeiro, tem alguma coisa complicada para a área de segurança. Então, desde já, a solidariedade e o apoio, e vou estar trabalhando para adequar a minha agenda para estar presente também nessas agendas. Ok, vereador Roberto, muito obrigado. Quer dizer, Vossa Excelência, que nesse final de semana, conversei com o nosso secretário de Transportes, o nobre deputado federal, Haroldo de Oliveira, e ele dizia que, de certa maneira, essa esquizofrenia do IBAMA trouxe uma contribuição, que será a de precipitar a criação dessa linha que Vossa Excelência está recomendando, está reivindicando, para facilitar o acesso da nossa população lá. E dizer a Vossa Excelência que o doutor Rocco deve ter perdido o seu amor pela cidade. O amor que ele deve ter sido inoculado na época em que militou na prefeitura, mas deve ter desaprendido quando foi nomeado pelo presidente Lula. Deve ter pego a impaciência do governo federal para com o Rio de Janeiro e agora opera coisas desse tipo, que nada tem a ver com o espírito carioca da generosidade e da oferta da beleza da cidade, entre elas o Cristo Redentor, a todos que vêm nos visitar. Portanto, eu reitero o convite para amanhã às 10 horas, os vereadores que se interessarem, de todos os partidos, estamos reunidos na Arquidiocese para tratarmos dessa matéria, do interesse da nossa cidade, para dizermos não à tentativa do IBAMA de cobrar pedágio, de fazer caixa, de fazer receita contra aqueles que visitam legitimamente uma das maravilhas do mundo, que é o nosso Cristo do Corcovado, Cristo do Rio de Janeiro e o Cristo do Brasil. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, nobre vereador Roberto Monteiro. Dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, Stepan Nersessian, demais vereadores presentes nessa casa, vereadores em seus gabinetes,
Primeiro, não teria como deixar de passar, principalmente em nome do Partido Comunista do Brasil, a data de ontem, que foi um feriado, em que nós exaltamos o Dia da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares. E, obviamente, a gente tem que perceber e temos que discutir também que a questão do negro não é só do negro, é uma questão de toda a nossa sociedade. Eu acho que nós temos ainda tido avanços muito tímidos, porém, temos tido avanços nesse debate, tendo em vista que foi uma matéria que foi em 1888, a abolição, historicamente dentro de um resgate histórico para a sociedade, é muito recente ainda essa discussão. E o que eu fico feliz é que durante esses feriados, estava observando algumas matérias jornalísticas e pude perceber que justamente aqueles que fizeram jus à política de cotas implementada em alguns poucos anos para cá, têm tido excelentes índices de aproveitamento nas universidades em função da política de cotas. Uma política acertada e justa que revela uma reparação justamente a muitos daqueles que sofreram e foram perseguidos durante séculos na nossa sociedade. Então, fica aqui, desde já, os meus devidos registros e cumprimentos pelo Dia da Consciência Negra. Dizer que, em nome do Partido Comunista do Brasil, nós continuamos empreendendo lutas nesse sentido e nesse campo e continuaremos assim. De outra forma, aqui em estado a falar, essa questão muito me chama a atenção, levantada até pelo próprio vereador Rubens Andrade, quando cita algumas questões polêmicas a respeito da nossa prefeitura, da nossa cidade. E eu quero dizer, vereador Rubens Andrade, que eu acho que nós estamos às vésperas de eleições, que dessa vez nós não podemos nos permitir mais a errar. Eu acho que 16 anos a cidade vive dentro do campo conservador, na política do prefeito César Maia, que pode ter tido algum pequeno acerto, se teve, ainda não sei, mas com certeza não é a política justa que a nossa sociedade ainda espera. E nós temos uma oportunidade muito ímpar de fazer essa mudança nesse processo eleitoral que se avizinha. E eu acho que isso depende muito de nós, vereadores progressistas, pessoas do campo progressista, porque nós não podemos nos permitir, como falei, errar novamente. Enquanto que o campo conservador busca a sua unificação, eu acho que cabe a nós, do campo mais progressista e consequente desta cidade, também fazer o nosso papel. Não é possível que a gente continue olhando apenas a árvore e esquecendo da floresta. A cidade tem um momento ímpar para sua mudança nas próximas eleições. O PCdoB até oferece um nome de capacidade, de capilaridade na nossa sociedade. E, obviamente, a gente sabe das nossas condições objetivas e subjetivas para o processo eleitoral. Sabemos que isso vai de certa forma, depender de uma aliança nacional que venha estipular, mas cabe a nós aqui na cidade do Rio de Janeiro, aos diretórios regionais, olhar a cidade do Rio de Janeiro de uma forma mais ampla, entendendo que se a esquerda conseguir um mínimo de unificação possível para o ano que vem, nós teremos uma oportunidade ímpar e de relevância para a nossa sociedade de nós conquistarmos essa prefeitura na cidade do Rio de Janeiro. Então, vereador Rubens Andrade, sei que você agora na legenda do PSB, estava aqui o doutor Carlos Eduardo, que também está na legenda do PSB, nós temos que fazer um esforço para que a gente possa visualizar aquele nome que melhor possa nos representar e, em cima desse nome, sem vaidade, deixando as vaidades de lá, unificar forças para que a gente possa voltar a ver essa cidade com destinos mais progressistas, destinos esses que merece o cidadão carioca. Então, sempre é bom a gente pontuar esse debate. Eu tenho certeza que
O vereador Rubens Andrade também é adepto dessa ideia, do aspecto que a gente precisa movimentar no sentido de mudar o processo, a correlação de forças que existe dentro da nossa cidade do Rio de Janeiro. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Eu acho que, inclusive, até aproveitando a presença do líder do governo, eu até estranhei a crise semana passada que teve no governo da questão dos mendigos na Zona Sul. A política excludente realizada na Zona Sul com os moradores de rua, e a matéria que saiu no jornal O Globo, que falava justamente da questão das pessoas, dos ambulantes que trabalham nos sinais e trabalham mais ou menos nesses locais distribuindo panfleto na nossa cidade. Eu quero dizer aqui o seguinte, um posicionamento muito claro, que eu acho que a gente não pode, e a gente tem que separar a questão a questão essencialmente da bandidagem daquilo que é o trabalhador. Eu vejo, e tradicionalmente, sou morador do Meia, obviamente, e passo no caminho da minha casa por várias pessoas que vendem e fazem disso seu sustento, que vendem biscoitos nos sinais, vendem absolutamente, tentam tirar do sustento da sua vida os sinais de trânsito. Eu acho uma política equivocada a gente colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, do aspecto que essas pessoas também devem ser retiradas dos seus postos hoje informais de trabalho, mas que na verdade tiram da exclusão social vários e vários trabalhadores. Então, eu acho que nós devemos ter muito cuidado ao lidar exatamente com esse tipo de tema, para a gente não realizar um apartheid social na nossa cidade, entendendo que a questão da violência é um problema de Estado, mas é um problema que pode ser encarado com educação, com saúde, sem esse aspecto que, de certa forma, vai avançando na nossa sociedade, principalmente pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, a política do governador Sérgio Cabral, que vai estimulando este apartheid social entre pobres e ricos. Então está aqui o vereador Adilson Pires, que eu sei que está na base do governo do governador Sérgio Cabral, mas tem posições críticas, consequentes a esse tipo de política. Então, gostaria de deixar esses registros aqui bem colocados, dizer também que hoje é o dia da luta nacional do médico, inclusive eu passei ali no buraco do lume, estava tendo um ato realizado pelo CREMERG. Desde já quero dar uns parabéns a todos os médicos pelo Dia Nacional dessa luta tão importante, que não é um problema só do médico, mas de toda a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, nobre vereador Romualdo Boaventura. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Stepane Essessian, preside essa sessão, senhores vereadores presentes, eu havia inclusive me inscrito para o término, né, do grande expediente, aquela fala de 20 minutos, mas eu acho que a gente não deve interromper esse processo, pelo menos enquanto eu estiver aqui, esse processo do debate, né, que a gente gosta tanto, e da exposição das ideias, enfim. Então, para a gente não ter essa interrupção, eu resolvi me inscrever também, senhor presidente, para essa sequência, logo após o vereador Roberto Monteiro. E algumas considerações são oportunas fazer nesse momento. Em primeiro lugar, hipotecar aqui, certamente, o meu apoio a o grupo de vereadores que irá amanhã, então, à Arquidiocese do Rio de Janeiro, como fez referência o líder do nosso partido, vereador Paulo Serri, com relação à esdrúxula cobrança indevida, inadvertida, equivocada, que o IBAMA ameaça fazer com relação à entrada das pessoas ao santuário, hoje uma das 7 maravilhas do mundo, do Cristo Redentor da cidade do Rio de Janeiro. Seria chover no molhado falarmos aqui da importância do Cristo Redentor
sob o ponto de vista turístico, sob o ponto de vista de monumento nacional e com visibilidade internacional. Mas é importante nós frisarmos o oportunismo com que o IBAMA se coloca nesse momento ao tentar estipular uma entrada de R$10 para o acesso ao Cristo Redentor. É simplesmente, como já disse aqui na sua intervenção, no seu à parte também, vereador Rubens Andrade, é escorchante, porque vamos sair de 0 para R$10 por pessoa, até mesmo para o acesso a pé. Ou seja, além de ser um monumento turístico, o Cristo Redentor, ele é um ponto de oração, de prece, é um ponto religioso. Lá se realizam casamentos, não é? Lá se realizam missas, muitas delas celebradas pelo arcebispo do Rio de Janeiro. Então, todas essas pessoas passarão até para professar a sua fé, até que pagar a importância de R$10 por vez que irá o Cristo Redentor. Então, é uma cobrança completamente fora de propósito, que se tenta realizar indevida por quem certamente não tem nenhum direito sobre aquele monumento. Até ressaltando aqui o que disse o líder Paulo Serri, que o acesso de idosos e pessoas portadoras de deficiência se faz hoje por escadas rolantes, que são mantidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a Prefeitura vai estar lá mantendo esse serviço, mantendo esse benefício, e o IBAMA auferindo os recursos oriundos dessa indevida cobrança. Então eu quero aqui me somar ao vereador Paulo Serri. É absolutamente significativo que mais vereadores se unam nessa manifestação, que ela não é uma manifestação, nas palavras do vereador Paulo Serri, entendi isso, não é uma manifestação do nosso partido, mas a casa precisa se pronunciar, e é importante que a casa se faça na pluralidade dos partidos, manifestando a nossa insatisfação com atitudes dessa ordem. Então, eu queria dizer ao vereador Paulo Serri que me somo nesse movimento e faço aqui uma convocação aos nossos pares para que também estejamos lá amanhã na Arquidiocese do Rio de Janeiro, compondo esse grupo, para hipotecar nossa solidariedade à Arquidiocese, ao Arcebispo do Rio de Janeiro, em sua posição frontalmente contra essa atitude impetrada pelo IBAMA, em que esperamos até que haja um bom senso do governo federal, que retome, que recue de uma decisão tão equivocada, tão cheia de oportunismo, tão cheia, aproveitando-se de uma situação contrária, frontal à população do Rio de Janeiro, e que, na verdade, não contribui em nada, certamente não vai contribuir em nada significativamente, talvez para o IBAMA, uma atitude que em nada, ela é apenas negativa. Nós, então, nos manifestaríamos lá, como já fez a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Para aproveitarmos aqui esse nosso tempo tão precioso, eu gostaria também de manifestar, e vejo aqui o vereador Admiro Pimentel, que é também um líder católico, né, para manifestar a nossa grata satisfação com a posição tomada pelo Conselho Nacional de Saúde, que com 70% dos seus 2.700 delegados presentes à reunião plenária, se manifestou com 70%, ou seja, maioria dificílima de se obter em conselhos, não é? Em mecanismos de controle social, como é o Conselho Nacional de Saúde, 70%
isso é importante que fique registrado nos anais dessa casa, dos 2.700 delegados, se manifestou contrária à descriminalização do aborto no país. Isso é uma posição marcante para nós, católicos, e para outros segmentos religiosos também, mas falo como católico. É importantíssimo que essa manifestação. E digo mais, o que me causou espécie foi, no dia de hoje, ver o pronunciamento de Sua Excelência, Ministro da Saúde, tentando diminuir, olha aqui, um ministro de um governo que se diz popular, de um governo que se diz saído das bases e que por ela lutaria. Esse ministro tenta diminuir a importância do Conselho Nacional de Saúde, vereadora Lucinha, dizendo que o Conselho Nacional de Saúde, ele não tem cunho deliberativo. Ora, nós vereadores aqui dessa casa, quantas vezes vimos vereadores do partido, do governo, do PT, tentarem, através de legítimas iniciativas, instituírem conselhos, instrumentos de controle social com cunho deliberativo. Quantos vereadores aqui já fizeram projetos de lei nessa casa tentando dar um cunho deliberativo aos conselhos, a esses instrumentos de controle social? E agora, mas aí é o seguinte, né? Casa de ferreira, espeto de pau, vereadora Luciana, né? Aí o vento que venta lá não pode ventar cá. Aí tenta diminuir a importância do conselho porque ele não é deliberativo, mas ele fixou uma posição firme. Conselho Nacional de Saúde, com 2.700 delegados, 70% dos seus delegados, esmagadora maioria, se posiciona contra o aborto, contra a descriminalização do aborto e ainda mais, contra a proposta de gestão da saúde por parte do governo federal que tenta instituir as fundações. Então, a sociedade, com seus controles sociais, se manifesta de forma firme, de forma indelével, sobre um ponto que mexe com todo o país, com toda a nação brasileira, que é essa questão em que nós nos fortalecemos em torno da família brasileira, quando temos uma posição contra o atentado à vida de um inocente, né? Quantas vezes pegamos uma criança nas nossas mãos e a nossa sensação é de fragilidade, é de debilidade, é de insegurança com uma criança nas mãos. Imagina um feto no útero da sua mãe ser agredido de forma covarde até a morte. Nós precisamos refletir muito sobre isso, mas muito sobre isso. Nós não podemos, em função de uma agressão ocular, uma argumentação de estupro, argumentos fortuitos, nós nos balizarmos nisso para podermos avalizar e legalizar um ato tão covarde, tão vil como o aborto. Então, eu gostaria, vereador, mas eu acho que, sob encerramento... Pode encerrar, eu vou franquear a palavra ao vereador. Eu estou encerrando, felicitando o Conselho Nacional de Saúde pela sua sábia posição e rogando para que Sua Excelência, o Ministro da Saúde, respeite essa posição, reflita sobre essa posição do Conselho Nacional de Saúde, que representa, através de 70% de 2.700 delegados, todo o pensamento majoritário do povo brasileiro. Não havendo orador escrito, a palavra fica franqueada. Para fazer uso da palavra, nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, eu vou ser bastante breve. Eu acho que eu não vou nem usar o tempo regimental, mas só para alguns esclarecimentos são importantes nessa hora, que às vezes a gente tenta levar essa questão do debate do aborto
de uma forma política e partidariamente falando. Eu acho que esse debate que às vezes aflora na sociedade, volta e meia vem, que é a questão do aborto, é um debate salutar para a nossa sociedade, como qualquer debate dentro do processo, dentro do nosso regime democrático, como assim tem que ser. E eu acho que a grande dificuldade que a gente ainda não consegue, às vezes, dissecar, ou às vezes mesmo não quer entender o tema, tirando a questão da religiosidade, é que a questão do aborto, ou a questão da defesa do aborto, enfim, é que ela não é feita de modo anticonceptivo. Então, toda vez que, obviamente, a igreja tem um posicionamento contrário e respeitável, acho que isso é fruto de um debate, e ela, só por também esclarecimento, nunca a igreja entrou tão forte num debate como no Conselho Nacional de Saúde. A igreja efetivamente fez muita política para que essa tese do aborto saísse vencedora da forma como veio colocado por Vossa Excelência, vereador Romualdo Boaventura. Que eu acho que como conselho e como órgão opinativo da nossa sociedade, nós defendemos isso dentro dos movimentos sociais. A sociedade tem que opinar, tem que debater, e é fruto do nosso... Porque nós ficamos muito tempo sem o debate na sociedade. E, obviamente, é rico ter o debate. Nós não podemos cercear em nenhum momento qualquer tipo de debate, seja ele pela opinião que for. E eu acho importante a gente colocar um diferencial. Tem a questão da saúde, sim, uma saúde pública que envolve o debate, que é uma questão que está permeando na nossa sociedade. Não é o aborto que o governador Sérgio Cabral defende, que as mulheres em comunidades pobres são fábricas marginais, coisas nesse sentido. Não é esse tipo de posição desmiolada que nós... negativo. Eu acho que o fruto do debate da nossa sociedade é dizer o seguinte: é questão de saúde pública em determinados momentos, a questão das mulheres pobres, que efetivamente têm dificuldade e às vezes fazem opção por aborto, pelo autoaborto, que às vezes não é que não é uma questão anticonceptiva, e sim uma questão de saúde pública, e é esse que a gente faz o debate, um debate aberto e franco. Não o debate que às vezes a gente quer mascarar, que é o simples debate do aborto, por uma questão religiosa ou não. Então eu acho que é bom a gente colocar um divisor de águas nessa matéria, para que a gente não tenha uma falsa, às vezes, impressão, e às vezes a gente induza uma falsa opinião ou uma formulação errônea na nossa sociedade. Eu acho que, por muito tempo, a nossa sociedade se viu dirigida por instrumentos de maquiagem das informações. Eu acho que quando a gente tem o debate, a gente chama justamente a sociedade para que a sociedade possa dar suas opiniões, para que possa ponderar essas opiniões em função dessas polêmicas, porque isto é uma realidade. Então, senhor vereador Romualdo Boaventura, eu não vou discutir ideologicamente, nem politicamente, nem vou, nesse campo, travar o debate. Eu só queria pontuar que a gente precisa criar um divisor de águas, que não é o aborto anticonceptivo que, por exemplo, o meu partido defende. É sim uma posição de saúde pública, por uma questão de saúde pública, simplesmente por isso. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, senhor vereador Roberto Monteiro. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesa, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Romualdo Boaventura, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Aloysio de Freitas, nobres servidores da Câmara Municipal, presentes aqui ao plenário. Senhor presidente, eu
quero ocupar esse espaço aqui democrático, né, na condição de vereador da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem se preocupado muito com a questão política, né? Nós, políticos, devidamente, temos sido muito cobrados, devidamente, pela população da nossa cidade, onde militamos, e até mesmo pela população em geral, onde nos encontremos. E uma das funções do político é ficar atento às situações que vêm ocorrendo e evidenciá-las no momento correto. A imprensa tem feito seu papel, a imprensa tem feito as suas denúncias. Cabe a nós, com atenção, com o olhar crítico, mas com o olhar aguçado, nos atermos àquelas questões e trazermos para esse plenário aquelas questões de relevância. Recentemente, senhor presidente, cerca de 2 dias, nós observamos no jornal O Globo, e ele vem fazendo uma campanha sistemática com relação aos gastos dos poderes judiciário, legislativo e executivo. E quando essas reportagens elas são assim muito subsequentes, né, elas passam desapercebidas por um olhar mais atento. Mas sobre a questão dos gastos com o Executivo Federal, uma coisa importante que não pode passar desapercebida pela população carioca no momento em que se observa uma orquestração, um trabalho subliminar sendo feito para que o presidente da República seja detentor de um 3º, quiçá 4º, 5º, 6º mandatos, né? Dependendo das condições políticas e dependendo da falta de discussão desses temas e de um olhar mais apurado da nossa população. Mas veja o que vem acontecendo com o Executivo no gabinete de Sua Excelência, Presidente da República. Vereador S. Ferraz está aí atento, o senhor presidente Aloysio de Freitas. O gabinete da Presidência da República, gabinete passou de 223 milhões por ano, o seu gabinete, eles falam do nosso gabinete como vereadores, não é isso? Falam do seu gabinete, do meu, vereador Marajá e tal. Pois bem, o presidente da República concorda, tem que ter, mas passou, ele não achou que estava bom 223 milhões no ano passado. E o gabinete de Sua Excelência, nobre comandante em chefe do Aerolula, ele passou de 223 para 350 milhões por ano, senhor presidente, os gastos com o gabinete de Sua Excelência, Presidente da República. Ora, e esse gasto teve um aumento de 127 milhões só do ano passado para cá. Só um minutinho. Obrigado. A assessoria particular de Sua Excelência, Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passou de 68 pessoas, 68 integrantes, para 149 integrantes. Assessoria particular de Sua Excelência. E eles vão falando do vereador, trabalha, que é isso, aquilo. Com salários, todos esses 149 servidores, com salários acima de R$6 mil, todos eles. A equipe de apoio de Sua Excelência passou de 28, a equipe de apoio, não é pessoal do gabinete, não. Passou de 28 para 49 pessoas. Tá certo?
As contas da Presidência da República incluem agora despesa com propaganda, passaram para dentro do gabinete de Sua Excelência, e boa parte é classificada como secreta. Ou seja, a população não tem transparência, a população não tem acesso a essas despesas que agora fazem parte do gabinete de Sua Excelência Presidente da República. O cartão de crédito da presidência, aquele para pequenas despesas, em 2006 foi de 4,9 milhões de reais, despesa com cartão de crédito de Sua Excelência, sendo que 4,8 milhões são classificados como sigilosos. Então, senhor presidente, esses dados, essas coisas são importantes para que a gente tenha conhecimento e evidencie nessa casa, e aqui hoje temos um instrumento importante, que é a nossa TV Câmara, que chega até os nossos munícipes, para poder evidenciar determinadas coisas. Isso está aí, e vai passando desapercebido. E hoje também ressaltou aos meus olhos o artigo do senhor Augusto Nunes. Ele escreve aqui no Jornal do Brasil, e ele fez um artigo bastante interessante, que eu acho que é importante que esses artigos fiquem registrados. Eu vou pedir depois para que fique registrado no DCM da Câmara. Mas ele diz o seguinte, rapidamente: ainda inconformado com a abstinência imposta pela reportagem do jornalista americano Larry Rotter, o presidente Lula fica muito mais interessante quando desanda a falar depois de almoços em homenagem a forasteiros ilustres, sempre regados a vinho. Autorizado pelo cerimonial, o anfitrião ergue um brinde ao visitante e até a hora da sobremesa molha a garganta com 3 ou 4 taças. É a dose certa para lubrificar a garganta e destravar a língua de Lula, diz aqui, ó. Foi assim na quarta-feira passada, ao fim do almoço no Itamaraty, em louvor do presidente da Guiné-Bissau. Alguns jornalistas estavam lá para saber o que Lula achara do incidente entre o rei Juan Carlos e o presidente Hugo Chávez. Como já deixara Santiago, o comandante do Aerolula não testemunhara o cala-boca, mas um falante compulsivo não nega fogo. Agarrado a generalizações e irrelevâncias, caminhou alguns metros sobre o muro da neutralidade. De repente, sem que alguma pergunta inconveniente tivesse atrapalhado a travessia, o malabarista resolveu alterar a rota, perdeu o equilíbrio e perdeu o rumo. Podem criticar o Chaves, disse então o presidente da República do Brasil, por qualquer coisa, mas não por falta de democracia na Venezuela. Palavra do presidente. Esbravejou Lula, pronto para a briga com repórteres que até então não haviam criticado ligeiramente a reencarnação enlouquecida de Simão Bolívar. Enquanto os ouvintes convalesciam do espanto, a ofensiva concentrou-se nos que resistem às chicanas constitucionais forjadas para perpetuar o inquilinato de Chaves no Palácio Miraflores. Por que ninguém se queixa quando a Margaret Thatcher fica tanto tempo no poder, quis saber? Sou Lula. E o Felipe Gonzalez, e o François Mitterrand, e o Helmut Kohl? Um repórter ponderou que as situações eram distintas, como se aprende no colégio. Há diferenças consideráveis entre monarquias parlamentaristas, repúblicas que adotam parlamentarismo puro e outras que confiam a chefia do governo ao primeiro-ministro, sem reduzir o presidente à figura decorativa. Não tem nada de distinto. Irritou-se o homem que, por ter driblado os estudos, não conhece esses assuntos nem de vista. O que importa não é o regime, é o exercício do poder. Reduzindo a sua essência, o falatório delirante era um recado ao Brasil,
O presidente está louco por ter um terceiro mandato e topa, se assim Deus mandar, e se essa for a vontade do povo, passar a vida inteira no poder. Faltou um Juan Carlos para recomendar-lhe que parasse de dizer bobagens. Faltou um José Luiz Zapateiro para ensinar ao onisciente de Araque que existem diferenças abissais entre genuínas democracias e falsificações cucarachas. Faltou, sobretudo, uma voz que gritasse a verdade perturbadora. Há quase 5 anos, o Brasil é governado por um homem que seria reprovado no mais singelo concurso público que incluísse uma prova de conhecimentos gerais. Essa verdade se desdobra em outras duas. Primeira, nunca houve um presidente tão visceralmente ignorante, diz o jornalista. Segunda, ele é a cara do Brasil, que escolheu. Milhões de eleitores hoje se sentem dispensados de ler, estudar e pensar. O pastor não precisou de nada disso para chegar lá. Bastaram a instituição e a esperteza, a intuição e a esperteza. Cumpre o rebanho segui-lo. O país está submerso na era da mediocridade. Enquanto não voltar à tona, Lula será o homem certo no lugar certo. São palavras do jornalista, do colunista Augusto Nunes, coisas da política que eu gostaria que fossem publicadas no Diário da Câmara Municipal. Era isso que eu gostaria que os senhores tomassem conhecimento no dia de hoje. Muito obrigado. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, votação, veto total aposto por Poder Executivo, projeto de lei número 1027/2007, de autorização do vereador Dr. Nelson Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de faixas de segurança nas proximidades dos estabelecimentos de ensino. Narrador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando os 10 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar nem dar sequência aos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.